Olá, queridos. Eu me chamo Ori Osvaldo, professor de hebraico há mais de 10 anos. Estou aqui para falar para vocês a importância de conhecermos as línguas originais pelas quais a palavra de Deus foi escrita. Para quem não sabe, o Antigo Testamento foi escrito pelo menos 97% na língua hebraica e 3%, alguns fragmentos do Antigo Testamento, foram escritos em aramaico. A tradução do Antigo Testamento do hebraico e do aramaico para o grego, traduzido por 70 ou 71, como alguns dizem, é chamado de Septuaginta, exatamente pela quantidade de pessoas que traduziram. Já o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. A palavra koiné significa comum. Era a língua popular dos dias de Jesus, que começa aproximadamente 3 séculos antes de Cristo e se estende mais 3 séculos depois de Cristo como a língua popular. Por isso, o Novo Testamento, embora os judeus daquela época falassem em aramaico e lessem os pergaminhos, a Torá, os Nevim e Ketuvim, em hebraico, a língua popular da época era o grego. Por isso faz sentido o Novo Testamento ter sido escrito na língua popular da época, ao invés de ser escrito na língua litúrgica, que era o hebraico, ou na língua falada apenas pelo público judeu, uma vez que a proposta do evangelho é expansão. Faz mais sentido ser escrito em grego para alcançar também outros povos. Jesus era um judeu de Belém, da Judéia, falava em aramaico porque depois do cativeiro babilônico a língua que se tornou nativa do povo judeu foi o aramaico, e a língua hebraica, que até o cativeiro era predominante, se tornou apenas uma língua litúrgica, ou seja, quando eles falavam no dia a dia se comunicavam em aramaico. Mas com relação à leitura da Torá e dos pergaminhos, era lido em hebraico. Dito isto, entre nós e a palavra de Deus existem lacunas que precisam ser preenchidas. Para que a palavra de Deus seja interpretada a partir do seu contexto real, que Deus estava falando para aquele povo e que de alguma forma implica com a igreja contemporânea, para que a gente se aproxime o máximo daquilo que Deus queria transmitir, nós precisamos recorrer às línguas originais pelas quais a palavra de Deus foi escrita. Eu sempre ouço pessoas dizerem: para que falar em hebraico? Para que grego? Para que aramaico? É porque a palavra de Deus, embora nós temos hoje exemplares em língua portuguesa, ela não foi escrita em português. O contexto de Jesus, da vida de Jesus, dos patriarcas, dos apóstolos, era um contexto de vida judaica, são tribais, são descendentes de Israel, são pessoas que têm uma cultura própria. A Bíblia foi escrita num ambiente do Oriente, não do Ocidente. Então, nós não interpretamos a Bíblia a partir do nosso contexto, mas nós interpretamos a Bíblia a partir do seu próprio contexto, da sua língua, da sua cultura. A palavra de Deus não veio até a nós para que fosse interpretada a partir do nosso contexto de vida, não. Ela pode ser aplicada ao nosso contexto, mas ela deve ser interpretada a partir do seu próprio contexto. Dito isto, existe uma responsabilidade totalmente humana de estudar, de pesquisar. Os pregadores, professores, ensinadores devem ter apreciação pelas línguas originais pelas quais a palavra de Deus foi escrita. Que Deus te abençoe.